Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual vai ser o horário que os irmãos vão estar assistindo esse vídeo. A, a dificuldade da gravação é essa, né? Na hora de cumprimentar, eu cumprimento como, né? Com bom dia, com boa tarde ou com boa noite. Meus irmãos, prazer estar aqui de novo, tá? Eu sou o Ramon, estou aí seguindo com os irmãos na disciplina de vocação para o ministério. Já repito de novo a minha felicidade, a alegria de estar com os irmãos. Queria estar aí pessoalmente, né, para poder conversar e conhecer os irmãos cara a cara, mas infelizmente não dá. A pandemia nos fechou aí, mas graças a Deus esse recurso está nos suprindo, a internet está cumprindo aí esse papel. E se Deus quiser, nós vamos seguir o nosso curso para a glória do nosso Senhor. Irmãos, então, antes eu só vou reforçar, né? Estou lá no grupo do Instituto. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, entre em contato lá. Assim que der, a gente responde e vamos conversar, né? Vamos nos conhecer, para, se Deus quiser, quando eu tiver a oportunidade de ir até aí, nós nos conhecemos pessoalmente, né? Fica à vontade se você quiser conversar comigo, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar a nossa disciplina de vocação para o ministério, né? A disciplina número 5. E agora nós vamos falar da característica do vocacionado, né? Algumas características do vocacionado. No último encontro nosso, o que nós vimos, né? Vimos que o termo vocação, ele tem usos diferentes, né? Ele pode ser aplicado em diversas áreas. Nós vimos que tem a vocação para o trabalho, né? O indivíduo que faz bem, que cumpre bem, com destreza, né? Tem habilidade para certo trabalho. Nós falamos que aquela pessoa é vocacionada para aquele tipo de trabalho. Nós vimos que existe também vocação como os mandatos criacionais, né? Aqueles mandatos de Deus para o homem, o mandato espiritual, social e o cultural. Nós vimos que existe também a vocação pode ser usada como a vocação para a salvação, chamada também de vocação eficaz, né? E nós vimos que existe a vocação para o ministério. Nós também falamos de vocação como vocação para o ministério, né? Os mandatos criacionais e a vocação eficaz, os irmãos vão ver mais aí na teologia sistemática. A questão da vocação para o trabalho, talvez em alguma matéria que envolva cosmovisão, também os irmãos vão ver mais, né, sobre esses mandatos. O nosso foco aqui vai ser tratar da vocação ministerial. E agora nós vamos olhar algumas características que são principais, né, daqueles que se sentem chamados pelo Senhor para trabalhar aí, para exercerem a tarefa eclesiológica. Eclesiológica, né? Nós falamos tarefa eclesiológica, é a tarefa da igreja. Eclesia, no grego, é o termo que nós usamos para definir a igreja, né? Que foi usado para definir, para se falar de igreja. Por isso, eclesia eclesiológica, ou seja, tarefa da igreja, né? Só que antes da gente entrar nas características, eu quero te falar de um cuidado, né? Nós temos que ter cuidado para não confundir chamado, né, vocação, com gosto pelo trabalho da igreja. Porque gostar de trabalhar na igreja, isso aí é papel do crente, irmãos. Todos nós temos que gostar, nós temos que abraçar o trabalho da igreja, nós devemos amar o trabalho da igreja. Vocação para o ministério é algo além. Nós vimos que existem na igreja, quem trabalha na igreja é vocacionado, né? As áreas da igreja devem se guiar por vocações. Mas aqui, falando especificamente da vocação ministerial, ela é um pouco diferente do simples gosto pela igreja, né? Gostar de trabalhar na igreja, todo mundo tem que gostar, meus irmãos. Todos os crentes têm que realmente amar o trabalho na igreja. Mas o chamado ministerial se apresenta de uma forma um pouquinho diferente. O chamado ministerial, ele se dá por algumas evidências, irmãos. Existem algumas características.
Existem algumas coisas, né? Algumas evidências que denotam, que demonstram que nós somos vocacionados. E aí eu digo o seguinte: quando eu digo evidências, eu não estou querendo dizer, por exemplo, experiências particulares, né? Nós vimos aqui o caso nós vimos na Bíblia, né, os exemplos das pessoas que foram chamadas, que foram vocacionadas, e algumas ouviram, né, a voz de Deus nitidamente, diretamente falar, outros ouviram do próprio Cristo, né? Isso então quer dizer que todos os vocacionados vão ter experiências de ouvir nitidamente a voz de Deus da mesma forma como vocês estão me ouvindo agora? Não. Embora experiências possam até ser legítimas, né? Nós não julgamos experiência é algo muito particular, mas acontece que experiência, nós não devemos chamar de doutrina aquilo que é experiência. Por exemplo, esse é o caso muito nítido aqui, né? Nem todos, irmãos, eu tenho certeza que nem todos os irmãos aí do Instituto Teológico João Calvino tiveram uma experiência mágica, milagrosa com Deus, assim, para se sentirem chamados. Alguns, talvez, só ouviram sermões, leram na Escritura e Deus tocou no seu coração e te despertou para uma vocação ministerial. Isso às vezes acontece de forma muito simples, como foi o meu caso. Eu simplesmente sentei no banco da igreja, comecei a ouvir sermões e um belo dia eu me apercebi falando: olha, eu realmente eu noto que Deus me deu certa habilidade, Deus me deu certas características que se enquadram, né, com a vocação ministerial. Mas isso foi a minha experiência, né? Ela não é doutrina. Eu não posso dizer que todos serão chamados assim. Experiências particulares, embora legítimas, não constituem-se doutrina, né? Então, quando eu digo evidências, que o chamado se dá por evidências, não é desse tipo de coisa que eu estou dizendo. Não é pela experiência de chamamento em si, né? O vocacionado trabalha com amor pela igreja, como todo crente. Todo crente deve trabalhar com amor pela igreja. Mas ele carrega um senso a mais, né? Ele percebe-se como um vocacionado. Ele se percebe-se, eu não estou encontrando a palavra, como alguém por quem Deus está capacitando, Deus o está dando oportunidade, está te capacitando para um trabalho como um ministério, né, vocacionado. Aí entra outra coisa. Um ponto é esse, né? Qual que é uma das características do vocacionado? Ele percebe que o seu gosto pelo trabalho da igreja está levando ele além, né? Tudo está encaminhando para que ele dê um passo a mais além do gosto pelo trabalho da igreja local. Então, essa é a primeira característica. Não é só trabalho, é um senso de que Deus está te chamando para a obra, para o ministério, para a vocação ministerial. Depois disso, nós precisamos compreender outra coisa. Você se reconhece como um chamado, você reconhece em si a vocação ministerial, mas quem vai atestar essa vocação é a igreja. Isso aí é o grande ponto que nós precisamos compreender muito bem, irmãos. Ninguém pode se autoproclamar um vocacionado. Você pode sim ter essas evidências, se sentir um vocacionado. Qual que é o próximo passo? É comunicar à igreja. É chegar aos seus líderes e dizer: olha, eu tenho percebido que Deus tem abrido, as portas estão se abrindo, Deus está me encaminhando para um ministério uma vocação ministerial, para o trabalho no ministério da igreja. Depois disso, é a igreja que vai adotar os meios e vai avaliar os indivíduos que se apresentarem como vocacionados. Isso é muito importante, irmãos. Nos nossos dias, aqui no Brasil, isso acontece muito.
muitas pessoas que se autodenominam pastores. Elas simplesmente ungem a si mesmos e dizem, não, eu sou um vocacionado e eu então agora vou abrir para mim uma igreja. Não é assim que as coisas funcionam, né? Você pode estar sendo despertado para uma vocação ministerial, mas quem vai realmente atestar isso é a igreja. E, irmãos, a igreja presbiteriana leva muito a sério essa avaliação, né? Existe um período de testes. Você não vai simplesmente chegar e dizer, eu sou vocacionado, então eu quero ser pastor, e no outro dia você já é pastor. Não, a igreja vai avaliá-lo, a igreja vai aplicar alguns testes para realmente confirmar a sua vocação. Isso é importante tanto para a igreja quanto para você. É importante esse período. Mas antes de nós falarmos disso aí, né, olha alguns exemplos interessantes, né? Eu pensei aqui alguns versos que mostram para os irmãos assim, a igreja, né, o povo de Deus atestando vocações. Por exemplo, você vê Moisés, lá em Êxodo 4, 29 e 31, está escrito o seguinte: então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram a Deus, né? Então, isso aqui acontece um tempo depois de Moisés ter lá reconhecido o seu chamado, né? Depois da sarça, dele ter sido convocado por Deus ao trabalho ministerial. Você vê que logo depois que Deus o chamou, ele também teve quem atestou, né, essa sua vocação e o seguiu depois, foi o próprio povo de Deus. Você tem, por exemplo, o exemplo de Davi, né? Davi, 2 Samuel 2, verso 4, diz o seguinte: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Só que Davi já estava em ação aqui há muito tempo, né? Já havia passado-se algum tempo do encontro com Samuel, da batalha com Golias, e várias outras coisas aconteceram. E agora nós vemos aqui o povo de Deus reconhecendo a vocação de Davi, reconhecendo o seu chamado, depois de um longo período de ações, de demonstrações, né? É lógico que aqui eu tô resumindo muito, mas eu quero que você enxergue o padrão. Deus chama, a pessoa dá demonstrações desse chamado, e a igreja, o povo, então atesta o chamado. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, verso 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a quem? A Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É a mesma situação. Aqui, Pedro e os apóstolos já estavam em atividade há muito tempo. Já havia se passado um bom tempo desde que Jesus os chamou. E eles trabalharam, mostraram evidências, e depois o povo, depois que Cristo foi assunto ao céu, o povo reconheceu na figura dos apóstolos pessoas que haviam sido chamadas e vocacionadas para um trabalho ministerial. Então, eu quero que você note esse padrão. Deus chama, a pessoa mostra as evidências, né, trabalha, faz ali o seu papel, e então a igreja reconhece a vocação dessas pessoas. Esse é o padrão, né? Qual que é a outra característica do vocacionado? Além dele perceber que o seu chamado vai além do gosto pelo trabalho da igreja, ele é aquele também pelo qual a própria igreja enxerga, no qual, né, a própria igreja enxerga alguém vocacionado. Irmãos, nós não podemos nos autoproclamar pastores, nós não podemos nos autoproclamar líderes. Quem faz isso é a igreja, né? É a igreja que reconhece. É lógico, fica uma triste
observação, né? A igreja ela pode estar, às vezes, tão afastada da doutrina que ela já não reconhece mais vocações. E, infelizmente, isso pode acontecer. Às vezes, a igreja abandonou tanto a palavra do Senhor que ela acaba reconhecendo vocações em pessoas que não são vocacionadas. Ou o contrário, né? Deixa de reconhecer pessoas que são verdadeiramente vocacionadas. Então, isso aqui é um grande alerta, né, para a própria igreja, né, e a importância de que a igreja esteja muito firme na doutrina e na palavra de Deus. Porque se a igreja não está assim, ela corre o risco de eleger para si um pastor que, na verdade, não foi vocacionado para ser um pastor, não foi chamado para o ministério, né, pastoral, e com isso ela vai sofrer muito, irmãos. A igreja que tem um pastor ou um líder que não foi vocacionado, ela infelizmente sofre muito, né? Ela perde muito com isso. Então, o vocacionado é aquele que se enxerga essa vocação como algo além do gosto pelo trabalho da igreja, né? É mais do que isso, ele evidencia esse chamado por meio das suas atitudes. É aquela pessoa do qual a igreja vê a vocação, a igreja atesta a vocação, e a partir daí, de que você reconheceu em você o chamado, você nota que você tem esse chamado, a igreja também percebe que você tem esse chamado, que você é um vocacionado. Então, entra a terceira parte, que é a importância da dedicação e submissão. Ou seja, o vocacionado é alguém dedicado e é alguém submisso, meus irmãos, né? O candidato, né, o vocacionado, deve se dedicar às tarefas a ele designadas. Ou seja, a partir do momento que você se apresenta para a igreja e ela vai iniciar com você os testes, ou ela vai te colocar, ela provavelmente vai colocar você para pregar algumas vezes, vai te pedir para acompanhar o pastor em alguns aconselhamentos, em trabalhos de evangelismo, né? E nessa hora, irmãos, é muito importante se dedicar. É importante mesmo nós estarmos submissos, aceitarmos esse período de teste, né? A gente não gosta muito de esperar, não é, irmãos? Eu me lembro direitinho, quando eu me apresentei para a minha igreja lá em Mutum, né, lá cá no interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, eu me apresentei como um candidato e eu queria ir imediatamente para o seminário, né? Eu queria na mesma hora, não, eu quero ir para o seminário porque eu sei que eu sou um vocacionado, né? Tava aquela atitude no coração. E então a igreja de Mutum me designou para uma congregação. Eu fui trabalhar com os irmãos na congregação. Queridos, eu te confesso que no início eu fiquei muito frustrado, porque eu não queria realizar aquelas tarefas, né? No coração eu já sentia que eu estava preparado para ir para o seminário, né? Era uma atitude muito arrogante da minha parte. Irmãos, hoje eu olho para os 2 anos que eu passei, né? Além dos outros 4 anos que eu trabalhava indiretamente, eu passei mais 2 anos trabalhando em uma congregação lá no interior. Meus irmãos, foi um período de muita bênção. Esse período de testes, ele é muito importante tanto para você quanto para a igreja. É nesse período de testes que muitas pessoas às vezes descobrem que não são vocacionadas. E, meus irmãos, não há problema nenhum nisso. Se a pessoa no meio do caminho, no meio da caminhada, ela descobriu que não é vocacionada, gente, não há problema nenhum nisso. É muito bonito uma pessoa se dirigir à sua liderança e dizer: olha, eu me enganei, eu achei que eu era vocacionado, mas eu estou percebendo que eu não sou. Irmãos, isso é muito bonito. É a pessoa admitindo realmente que não é aquilo. O triste é quando no meio desse caminho a pessoa percebe que não é vocacionado, mas ela quer continuar, ela insiste naquilo e acaba trazendo grandes problemas, meus irmãos, para a igreja, né? Então é um período muito importante para você se autoavaliar, para você, no meio dessas tarefas, participando
de atividades junto com o seu pastor, né? É nesse momento que você realmente vai se descobrir. Você vai encontrar a sua vocação, e a vocação ministerial tem também as suas vertentes, né? Tem áreas, talvez você se sinta vocacionado, por exemplo, para a área da docência, né? Você se encontre como um bom professor e sinta, olha, eu tenho chamado ministerial, mas nessa área aqui de ensino, ou talvez você é de uma área mais pastoral, e não tem jeito, irmãos, isso você não encontra lendo livros. Você não encontra essa vocação lendo apostilas. Isso você só encontra na prática. Por isso que você precisa ser testado. E a igreja precisa te testar. Porque ela não pode correr o risco de simplesmente colocar alguém que não é vocacionado dentro do ministério. Então, é muito importante nós nos submetermos a isso. E outra, sabe o que é bom disso? Isso ensina humildade, meus irmãos, né? Porque no meio desse caminho, desses testes, nós vamos errar. Vira e mexe, a gente vai perceber que a gente erra. Então é importante até errar e saber se levantar, corrigir os erros. Isso é essencial, né? Você vai errar, meu querido, mas o que mostra que você é vocacionado é que você se levanta e corrige os seus erros. Então, esse período, irmãos, de testes, é aquele período onde você percebe que Deus te chamou apesar de você e não por sua causa. É nesse momento que a gente percebe, irmãos, que nós só estamos no ministério por graça de Deus, porque nós somos falhos, a gente erra. O ministério é graça de Deus e nós dependemos o tempo todo de Deus. Esse período de testes, irmãos, ele ensina humildade. Por isso que é importante dedicação e também é importante submissão. Aceitar os desafios, saber errar e saber errar não, né, credo? Saber se levantar dos erros, né? E isso é muito importante. Além disso, também ensina desapego. Por que é importante, irmãos, desapego? Queridos, o ministério pastoral pode te levar para locais onde você jamais sonhou. Quem entra no ministério pastoral tem que ter esse entendimento de que talvez Deus vai te tirar da sua cidade para que você trabalhe em outro local. Talvez Deus tire você do seu país e te leve a trabalhar em outro local, te leve a exercer o ministério em outro local. Então, esse período de testes, esse período onde você se dedica, onde você está submisso, é um período de bênção, irmãos. É um período muito bom. Não se sinta constrangido se a igreja te testar, né? Vou voltar lá atrás, né? A igreja presbiteriana leva muito a sério esse período. Aqui, vou te dar o exemplo da minha caminhada, né? E tem pessoas que ficam muito mais tempo. Eu tive 6 anos de preparação e agora 4 anos de seminário. Só aí já foram 10 anos, né? De seminário. E ainda vou passar mais 1 ano como licenciado para depois, né, se eu passar em todos os testes, ser aprovado para ordenação como pastor. Hoje eu entendo. E assim, eu dou essa palavra para os irmãos, como alguém que já está há 10 anos na caminhada, alguém que já está há 10 anos nesse período de preparação. Irmãos, isso é uma bênção. É um período muito difícil, mas é um período que te ensina muito e é um período que te fortalece muito, né? Se tem uma coisa que fortalece os nossos músculos, né, é o trabalho. E se tem uma coisa que fortalece a nossa convicção no chamado, é o trabalho na obra de Deus. Então, não menospreze o período de testes. Ele é muito importante. Se dedique, seja submisso, trabalhe para a igreja, mostre, desenvolva a sua vocação. E eu queria terminar, né, fazendo um resumo. O que nós aprendemos
hoje aqui então. Primeiro, quem que atesta a nossa vocação? Será que sou eu mesmo? Não, meus irmãos. Você dá o primeiro passo, mas quem realmente atesta a sua vocação é o povo de Deus por meio da igreja. E ela vai te testar para isso. Ela vai te colocar a trabalhar para isso, para que você demonstre esse chamamento, né? Segundo, uma experiência de chamamento pode se tornar uma doutrina da vocação? Não, de maneira nenhuma. Experiências são particulares. Você pode ter reconhecido o seu chamado de um jeito. Talvez o seu irmão do lado aí, que está sentado do seu lado, tenha reconhecido de outra, né? Então, não existe... A doutrina é a doutrina da vocação e não a doutrina de como nós fomos chamados. Não, a doutrina é vocação. Deus vocaciona. Como? Aí pode acontecer de diversas maneiras, né? Terceiro, irmãos, por que é importante que o vocacionado reconheça que não foi escolhido por seus talentos, mas por misericórdia de Deus? Porque isso nos ensina humildade, meus irmãos. Esse ponto é muito importante. O ministério pastoral é um ministério com muitos desafios e muitos perigos, meus irmãos. O ministério da igreja traz muitos perigos, porque nós corremos mesmo o risco de pensar o seguinte: bom, já que Deus me chamou, então eu devo ser uma pessoa especial. Então eu devo ter algo especial. Eu sou melhor do que os meus irmãos da igreja. Nós corremos o risco de pensar assim. E isso está errado. Nós não somos melhores do que ninguém. Deixa eu tirar aqui para a gente olhar face a face, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Deus nos escolheu não é porque houve mérito, não é porque Deus olhou você e disse: ah não, esse ali, a pessoa ali tem um jeito todo especial, tem alguma técnica especial. Não, irmãos. Se você é um bom pregador, foi Deus que te fez assim. Se você é um bom pastor, foi Deus que te fez assim. Se você é um bom professor, foi Deus que te fez assim. Então é muito importante nós reconhecermos que a vocação, os talentos, as habilidades vêm de Deus. E sermos humildes para reconhecer isso. Olha, estamos no ministério apesar de nós, né? Não é por nossa causa, não é por nosso mérito, mas nós estamos aqui porque Deus nos chamou. E, meu irmão, isso deve encher o seu coração de alegria, né? Alegria humilde, né? Nós precisamos ser humildes, mas estamos muito felizes, porque Deus nos colocou numa obra maravilhosa. E então, eu digo isso para quando você estiver no seu período de testes, alegre-se, humildemente, porque foi Deus que te chamou. E se nesse período você perceber que Deus não te chamou especificamente para o ministério pastoral, encontre outra área que Deus te chamou. Quem sabe Deus te chamou para fazer parte da música. Quem sabe Deus te chamou para ajudar a cuidar do espaço da igreja. Irmãos, tem muitos dons que Deus dá para as pessoas, para o trabalho, para o serviço, para a edificação da igreja, né? Então, se no caminho você percebeu que sua vocação não é ministerial, encontre a vocação aonde Deus te chamou. Agora, se no caminho você percebeu, você venceu os testes e continua convicto de que Deus te chamou para esse trabalho, sinta-se feliz, meus irmãos. Repito, uma felicidade humilde, sabendo que foi Deus que te fez assim, mas que você é bem-aventurado. Quem almeja o episcopado, almeja uma excelente obra, tá? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o nosso chamado ministerial e que Ele te dê forças. E que quando você for testado, seja o Espírito Santo de Deus o seu companheiro para te fortalecer nesse caminho, né? Vamos orar mais uma vez, encerrando então esse encontro de hoje, as características do vocacionado. Vamos orar, meus irmãos. Deus, muito obrigado por mais esse encontro. Eu rogo ao Senhor, Deus, para que este ensino seja realmente importante na vida dos meus irmãos, para que eles, Deus, completem
todo este período de testes e que aqueles que são chamados pelo Senhor sejam firmes e fortes nessa vocação. E Pai, para aqueles que talvez em algum momento descobrirem que esse não é o chamado do Senhor para a vida deles, que o Senhor Deus os direcione para o seu chamado, para a sua vocação. Porque nós sabemos, Deus, que estar nos caminhos do Senhor e fazer a obra do Senhor é algo que, embora seja difícil, é algo que às vezes nos faz chorar. É uma obra, Deus, excelente, maravilhosa e que no fim nos leva para uma alegria eterna. Obrigado, Deus, por nos chamar e por nos vocacionar. Cuida do teu povo, aqui no Brasil, na Angola, em todo o mundo. Nós oramos, Deus, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.